Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Satisfação em revê-los aqui no Lições Fraternais, mais um capítulo do livro que estamos estudando juntos, Palavras de Vida Eterna, uma obra que faz referência a passagens bíblicas, do Novo Testamento, e que nos ajudam a interpretar muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas principalmente em relação a nós, que essa é a reflexão que nós temos que ter em mente, né? O que eu estou fazendo, será que é o certo? Será que eu estou ajudando como Jesus ensinou? Porque hoje nós vamos para o capítulo 11, e o capítulo 11 vai falar assim para nós: ajudemos também. E ele traz uma passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 37, que disse assim: ele respondeu e disse: dai-lhes vós de comer. Jesus. O que será que ajudemos também? Essa passagem do capítulo 6, versículo 37 de Marcos vai nos ensinar hoje. Vamos para a leitura e trocar algumas ideias a respeito. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo que improva inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos que ainda reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhe vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Vamos começar a fazer a reflexão de hoje, chamando a atenção aqui, já por primeiro parágrafo que ele disse. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor abnegado e vigilante nos oferece. O que está querendo dizer nesse primeiro parágrafo? Quantas situações nas quais a prova, a situação pela qual temos que passar é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento espiritual, mas eu quero delegar aquilo para os benfeitores, para o anjo da guarda, para os santos, para que eu não tenha que fazê-la. Isso é uma questão de consciência. Como que eu quero evoluir se eu quero que o outro faça aquilo que eu acho difícil para mim? É claro que ele não está proibindo de pedir ajuda, mas não de delegar, não de passar isso para o outro. Por isso que a lição fala, ajudemos também. E a referência que ele faz do Marcos, do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículo 37, diz assim, ele, porém, respondeu-lhe, deem vocês algo para comer. Por quê? Vamos pegar no contexto evangélico o que queria dizer essa frase. E eu peguei do 34 até o 37 ali, que ele diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Embora o povo possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele respondeu: deem-lhes vocês algo para comer.
E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aqui a gente está aprendendo o quê? A abnegação. Um pouquinho dessa lição de renúncia espontânea do interesse. O que aconteceu ali era o quê? Os discípulos estavam vendo a quantidade de pessoas que tinham, onde eles estavam, quantas pessoas eram e a distância que eles estavam do seu povoado. Então, qual era a intenção dos discípulos? A preocupação, sim, com eles terem fome. Mas o que era melhor fazer na intenção dos discípulos de Jesus? Manda eles embora daqui para a casa deles e cada um por si, Deus por todos. Mais ou menos o que a gente faz até hoje no nosso dia a dia em muitas situações. Então, como quem diz, vamos liberar esse povo porque não tem comida para todo mundo e a gente não vai dar um jeito. E assim, vai gastar, veja como eles terminam essa passagem, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E aí vem Jesus e responde, deem vocês algo para comer. Né? Isso compete a vocês, porque Jesus estava ensinando e eles voltaram com essa dúvida para Jesus. Falaram, tem um monte de gente aqui, como que você vai fazer para alimentar esse povo? É muita gente, dispensa eles e vamos continuar a caminhada. E é aí que Jesus chama a atenção. Fala, eu estou ensinando para quem? Para as paredes? Não, estou ensinando para vocês. Então façam vocês. E daí eles se reuniram e conseguiram amealhar algum alimento e ali sim Jesus distribuiu e atendeu todo o povo que o seguia e alimentou todo aquele pessoal para depois destiná-los cada um para sua casa. Mas vejam, o principal aqui é chamar atenção para isso. Na concepção dos discípulos, Jesus, tem muita gente, dispensa esse povo porque aqui não tem nada para comer, aqui nós estamos no deserto, manda eles embora e vamos resolver essa questão. Cada um por si. Jesus volta a dizer, deem vocês de comer, resolvam o problema deles porque isso é vocês, não sou eu. Nós já temos essa capacidade. E é como o livro coloca aqui nos exemplos do nosso dia a dia. É um doente de certa rua, é o parente necessitado, é o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. O que ele quer dizer com isso? São exemplos do nosso dia a dia que ali são provas para nós. São situações que nós devemos exemplificar o ensino que Jesus nos passou. E a gente faz o quê? Vou pôr seu nome na oração. Jamais isso é, de alguma forma, maléfico. Pelo contrário, é de extrema importância. Mas o que eu posso fazer mais do que isso? É isso que ele está chamando a nossa consciência. O que eu posso fazer mais do que prece, mais do que estar presente, mas como eu posso aliviar o seu sofrimento? Como eu posso saciar a sua fome? Como eu posso... E veja, não é de uma multidão. Os exemplos do livro são categóricos. Ele pegou exemplos do nosso dia a dia, parente necessitado, doente de certa rua. Quem não tem? Quem não conhece uma situação dessa? Um parente que é necessitado, um doente que mora próximo, uma casa de um vizinho que é constantemente envolvido em briga, em discussão, mas aí vai entrar o quê? Mas vai ser intromissivo da minha parte, eu não vou me meter. Mas não está pedindo para você se meter. Está pedindo para que naquela oportunidade que você tiver de fazer o bem, que você a cumpra. É isso que está pedindo. Às vezes numa conversa informal com esse vizinho, com esse parente, com esse doente, sentir onde é o problema, sentir qual é a dificuldade e propor aquilo que está ao seu alcance. Entendeu? Por isso a abnegação que a gente começou falando no início. Por isso, se colocar no lugar do outro e falar, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse numa situação dessa? Eu gostaria que me fosse confortado dessa forma, que me falassem isso, que me fizessem alguma coisa. E assim fazer. É isso que Jesus está ensinando nessa lição. Então ajudemos também, porque muitas das vezes a gente se fecha só querendo ajuda. Eu quero ser ajudado, então eu peço ajuda, eu clamo por ajuda, a todo momento estou fazendo a prece para ser ajudado, só que eu não olho para o lado, não vejo para aquele que sofre junto na caminhada, e às vezes o sofrimento dele é muito maior que o meu. E às vezes eu posso aliviar um pouco o sofrimento dele, mas um pouco do meu egoísmo, que eu me fecho e só pedir ajuda para mim, não me importo com a necessidade dele. Mas e se fosse eu? E aí?
Qual a sua reflexão sobre se ajudemos também? É muito difícil? Será? Será que a gente precisa fazer tanta coisa assim? Ou será que às vezes o mínimo para aquele que não tem nada já é uma grandiosidade? Deixa essa reflexão para você e espero te rever. Muita satisfação na semana que vem junto conosco aqui estudando. Combinado? Agradeço a sua companhia, tenha uma boa semana e até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.